Mulher precisa treinar peito, tenho medo de diminuir o seio. Ótima pergunta. Mulherada, vocês realmente não precisam ter um volume de treino tão grande para essa região, tá? A não ser que tenha uma necessidade, tá? Porém, algum estímulo deve sim ser feito. Quando for treinar braço, quando for treinar ombro, por exemplo, façam algum exercício bem pensado para ter estímulo nessa região, tá? Muito importante até para a questão postural, né? Algumas mulheres têm alguns desvios de postura, então realmente se faz mais necessário para corrigir algum desvio do que por necessidade de hipertrofiar essa região. O seio é composto de gordura, então a gente tem que ter sim um cuidado especial ao elaborar um treino para mulheres por essa questão, mas faça em algum dia algum estímulo nessa região que é muito importante.